Graças a Deus por tudo, amados irmãos, por estarmos aqui, graças a Deus, fazendo assim. E queridos ouvintes, nós já temos aqui cantado esses hinos para louvar e bendizer ao nosso Deus. Nesta noite, agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. E conforme já ouvimos de cada um de nós que por aqui tem passado, trazendo o seu hino, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para louvar a Deus, falar também da maneira que lhe convém neste momento. Então vamos dar continuidade em mais uma reflexão da palavra, desde a primeira leitura que foi feita nesta noite, onde lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos 3 e 4, que está escrito na Bíblia Sagrada. E se você percebe, e claro que percebe, nós ao falar, sempre estamos assim, citando livros, capítulos, versículos, isto é, para mostrar do que estamos falando, para que você venha conferir. Então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo 15, 3 e 4 está escrito: porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Analisando um pouco essa frase do apóstolo Paulo, queridos ouvintes, quem era o apóstolo Paulo? Quem foi? Sem sombra de dúvida, depois de Jesus Cristo, o maior ensinador do Novo Testamento e, sem sombra de dúvida, um dos maiores homens de toda a Bíblia Sagrada. Bom, e a pregação dele não era uma pregação complicada. O apóstolo era aquele homem, foi o grande missionário. E, enfim. Mas o que me chama a atenção é que ele não tinha uma palavra complicada, sendo ele quem era, sendo ele quem foi. Nós estamos tratando do apóstolo Paulo. Aí o que é que ele diz para aquela igreja e concernente a nós também? Porque primeiramente vos entreguei o que recebi. E aí ele diz que Cristo morreu por nossos pecados. Já ouvi que podemos chamar de grandes ensinadores bíblicos dizer que aqui está o centro do Evangelho. Jesus na cruz do Calvário, morrendo por nós, pecadores. Essa é a mensagem da igreja primitiva, diz os grandes ensinadores, na qual eu também creio. Qual é a mensagem? Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Isto, ele diz, baseado em quê? Quando diz, segundo as Escrituras, é conforme ou com base nas Escrituras. Então, que coisa maravilhosa, que palavra, que mensagem é essa, queridos?
e nós viemos para mais uma vez estar falando dela, que Cristo morreu pelo meu e pelo seu, em sendo assim, pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. E ele diz no verso 4, que foi sepultado Jesus, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e outra vez ele se apoia nas Escrituras e diz, segundo ou conforme as Escrituras. Então tem dois pontos, e os principais pontos para a minha e para a sua salvação: a morte de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição ao terceiro dia. Glória a Jesus. Para isso ele veio. E os evangelhos, como por exemplo nós vamos ler agora em Lucas capítulo 19, o evangelho afirma, reafirma, confirma essa mensagem, essa crença de Paulo, ou do apóstolo Paulo. Quando nós dizemos o evangelho confirma, porque nós vamos ler, por exemplo, em Lucas capítulo 19, um fato, uma história, onde o próprio Jesus em pessoa exercitou isso. Exercitou o quê? A salvação. Porque como é que Paulo escreveu, nos ensinou e nós estamos lendo? Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. E o que foi que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados. Quem foi que morreu pelos nossos pecados? Alguns dos apóstolos? Não. Algum outro personagem da Bíblia? Não. Por isso que o apóstolo Pedro, falando, e está registrado no livro de Atos, ele diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, ou entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Só tem Jesus. Só Jesus. E aí dizemos, segundo as Escrituras. Nós, eu, você, todo e qualquer pecador, pode ser salvo? Pode. Mas o único meio, Jesus. Não tem outro. Segundo a Bíblia Sagrada. Agora, segundo outros ensinamentos, aí fica à vontade. Mas, segundo as Escrituras, só Jesus pode nos salvar. Amém? Então nós falamos e citamos um fato que nós vamos ler no Evangelho que confirma essa verdade. Se nós só lêssemos esse verso já estava bom. Mas vamos ver o que aconteceu conforme está escrito nas Escrituras, no Evangelho. Por isso que a gente está sempre dizendo, Lucas, como por exemplo agora, 19. Vamos ver. Diz a palavra o seguinte, porque o Filho do Homem, olha, e esse Filho do Homem é Jesus aqui no texto, veio fazer o quê? Veio buscar e salvar. Que coisa linda! Olha o que a Bíblia nos ensina. Por isso que a gente está sempre, mais uma vez eu digo, citando a referência bíblica. Porque o Filho do Homem veio, Jesus veio buscar e salvar. É assim que está escrito. Pode conferir na sua Bíblia. O quê? O que se havia perdido. Aí a história começa em Lucas 19, a partir do primeiro versículo, diz a palavra, diz a Escritura, ou está escrito. O que é que está escrito? Tendo Jesus, olha como começa, que coisa linda é esse capítulo. Já começa a segunda palavra, Jesus. Tendo Jesus. Porque é só Ele, queridos ouvintes. Não tem outro meio. Glória a Jesus. Tendo Jesus. Jesus. Feito o quê? Entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Ou seja, a maioria das versões vai dizer, ia passando. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ou ia atravessando a cidade. Versículo 2. Havia ali, em Jericó, morava ali, existia ali,
um homem chamado Zaqueu. Eu peço a sua atenção não para mim, mas para essa palavra, para essa narrativa sagrada. Lembra? Porque disse Paulo, vos entreguei o que primeiramente recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então vamos. Havia ali, versículo 2, um homem ali aonde? Em Jericó, chamado Zaqueu, o qual era, aí a Bíblia vai mostrar quem ele era, um chefe de publicanos e era rico. Guarde isso, chefe de publicano. Daqui a pouco a gente vai ver quem eram esse tipo de gente. Publicano. Bom, diz mais, versículo 3, este, no caso, Zaqueu, procurava ver quem era Jesus e não podia. Lembra? Jesus ia passando, atravessando a cidade. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Aí a narrativa diz, e não podia. Por que ele não podia? Por causa da multidão que estava perto de Jesus. E por causa da multidão, e ele tinha um problema, ele era um homem baixinho, porque ele era de pequena estatura, ou seja, ele não tinha altura, né, grande, ele era um homem pequeno, pequena estatura. Eis aí, Jesus, no meio do povo, os outros homens, as outras pessoas mais altas que Zaqueu, ele não poderia ver. Aí o que é que ele faz? Diz o verso 4. Então ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude e diz o verso 4. Que este Zaqueu, correndo adiante, isto é, você sabe que uma multidão dessa forma, que tem uma pessoa que atrai a multidão, tem um atrativo e é uma outra pessoa, no caso aqui Jesus. E mal comparando, por exemplo, quando um político, né, era muito, hoje ainda tem também, né, ele vai passando, ele atrai muita gente, já se torna 200, 300, 400 pessoas, já é muita gente. Então muita gente não anda rápido, né, anda devagar. Por isso Zaqueu corre adiante da multidão, e aí ele ganha tempo. E o que é que ele faz? Diz o verso 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro. A grande maioria das versões vai dizer a uma figueira. Figueira brava, sicômoro, ou seja, são sinônimos, certo? Então diz o texto, e ficou ali, e ficou a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Digamos, era como que fosse só essa rua, tinha uma rua, um caminho. E Zaqueu, conhecendo a cidade, uma vez que ele morava ali, ele sabendo que a multidão ia naquela direção, então ele disse, tem a árvore, vou correr já lá, e subiu na árvore. Usando aqui uma linguagem nossa, ele se atrepou na árvore, e ficou lá num galho, e aí ele disse, ele vai passar aqui, daqui eu vejo ele. Querido, prestando atenção ao texto, o texto está só dizendo que Zaqueu queria só ver Jesus. Por isso que muitas vezes eu digo, o que o homem nem pede, Jesus dá. Porque é o que acontece com Zaqueu também, como aconteceu com tantos outros. O camarada chegava para Jesus doente, com uma dor, seja um alejo ou qualquer outra dor, que tem nos evangelhos vários exemplos. Aí Jesus, primeira coisa que dizia, você está perdoado. E depois dizia, fique curado. Ele ia só para a cura física. Pode prestar atenção, lendo com cuidado nos evangelhos, que está em vários exemplos disso. As pessoas iam com uma doença física. A mulher do fluxo de sangue, ela botou no coração não para ser salva. Não é isso que diz o texto. Diz que ela botou no coração o seguinte. Depois de 12 anos de sofrimento, estou aqui num parênteses, volto já para o texto, irmão, segura o texto. Né? A mulher do fluxo de sangue está narrada principalmente em Marcos 5, mas não saia daí. Ela botou no coração tocar na vestimenta de Jesus para ficar curada do fluxo de sangue. Mas aí Jesus disse, a tua fé te salvou, seja curada do seu mal. Jesus sempre priorizou curar
a alma, isto é, salvar antes. É o que a gente aprende com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Então, queridos, no caso de Zaqueu, voltando para o verso 4, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. O que o texto está dizendo? Que Zaqueu queria ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Mas isso era o que Zaqueu queria apenas ver. Porque, no caso, Jesus tinha que passar com a multidão embaixo daquela árvore. Havia de passar por ali. Aí segue o texto, versículo 4. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, aí é Jesus que olha para cima. Que coisa tremenda. E disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Lembra? O verso 4 deixa muito claro. Zaqueu estava só, e os versos anteriores, Zaqueu queria só ver Jesus, só ver. Só ver Jesus. E ele está lá na árvore, em um galho da árvore, vendo Jesus de verdade já. E para surpresa de Zaqueu, Jesus fala com ele e diz: Zaqueu, desça daí, que me convém, ou seja, hoje eu vou para a sua casa. Imagina. Glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso. Lembra, irmão? Estava falando e refletindo. Zaqueu queria só ver, irmão. Aí agora ele ouve do próprio Jesus dizendo: Zaqueu, eu vou para a tua casa agora. Convém que eu vá para a sua casa. Glória a Jesus. E diz o verso 6, e ele desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Algumas versões vai dizer, o recebeu gostoso. Irmã Maria, melhor a senhora sair daí, afastar ali depois de Gilmar, que tem menos. Borboleta faz isso na época de verão, no meio do tempo, né? Quando chove, melhor dizendo. Queridos, retomando, e desceu, pois, a toda pressa, e recebeu a Jesus com alegria. O homem que queria apenas ver Jesus, a ponto de se subir em uma árvore porque ele era baixinho, né? Aí quando Jesus chega embaixo da árvore, Jesus diz: eu vou para a sua casa. Glória a Jesus, eu vou para a sua casa. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: aquele que faz muito mais além do que pedimos e pensamos. A gente pede um negócio e Jesus faz muito mais. A gente diz: meu Deus. Porque Jesus é esse Jesus que nós temos anunciado, queridos, conforme as Escrituras. Amém? Bom, para Zaqueu, a maior alegria que ele poderia sentir, o termo diz, ele recebeu o gostoso ou recebeu com alegria, claro. Quem é que não recebe Jesus com alegria? Só o louco, né? Para Zaqueu, a maior alegria. Mas veja a reação dos outros, versículo 7 em diante. Ao verem isso que Jesus entrar na casa do publicano Zaqueu, aí diz o texto no verso 7. Ao verem isso, todos. E aí, querido, outro dia eu observava que geralmente quem murmura quando Jesus diz para alguém teus pecados são perdoados é escriba, fariseu, saduceu, doutor da lei. Mas aqui com Zaqueu é diferente, irmão. Diz que todos murmuraram. Todos. Ao verso 7. Verem isso que Jesus entrar na casa de Zaqueu com a sua comitiva, com os apóstolos, todos, aí não é só escriba, fariseu, doutor de lei que murmura, todo mundo. E lembra que eu disse, o publicano, você vai entender, esperamos chegar lá, porque todos murmuravam, todos da multidão. Lembra? Era uma multidão. E murmurou. Murmurar aqui é não concordou com a ação de Jesus. Em Jesus ter entrado na casa de Zaqueu. Murmuraram. E diz ainda, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Está vendo? O que é que essa palavra está dizendo? Murmurando.
Ele entrou na casa do pior pecador da cidade. E está dizendo assim, está errado, isso não pode. Porque, querido, você lê com cuidado os evangelhos, você vai sempre perceber que as atitudes de Jesus, principalmente em salvar, provocavam escândalo e discórdia. Os homens não aceitavam. E ainda hoje, pasmem, é do mesmo jeito. Seguindo a leitura, versículo 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor. Maravilhoso aqui, é perceptível que Zaqueu também não importou-se com a opinião dos outros, no sentido de terem ignorado Jesus entrar em sua casa. Ele desfrutou, ele aproveitou aquela oportunidade. E é isso, queridos, onde eu e você precisamos fazer o mesmo. Aproveitar a oportunidade em que Jesus está. Porque enquanto o verso 7 diz que todos murmuravam, sem exceção, todos murmuravam, porque Jesus entrara na casa do pecador, esse mesmo pecador aproveita o momento e diz, levantando-se, disse, Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, diz o verso 8, eu lhe restituo quadruplicado. Quadruplicado. Só para contextualizar, irmãos, é interessante, Jesus está pedindo alguma coisa a Zaqueu, o texto 7 não diz que Jesus pediu nada. O verso 7, o verso 6, o verso 5, a gente não vai encontrar Jesus pedindo nada a Zaqueu. Ele se levanta e diz que vai fazer isso. Aí você lembra, só a título de lembrança, daquele outro episódio de um jovem rico que chegou para Jesus e perguntando, bom mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, tu sabes os mandamentos? Aí ele diz, quais? Jesus diz, assim, né? Não matarás, não furtarás, tal. Aí ele disse, Senhor, isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí ele diz, que me falta ainda? Aí Jesus disse, se você quiser ser perfeito, meu filho, eu vou lhe dar a receita agora. Vá, venda, tudo que você tem dê aos pobres e venha. Aí ele diz, isso aí não dá para mim não. Mas ele perguntou, irmão. Diferentemente de Zaqueu, Zaqueu aqui não diz perguntar nada e nem Jesus exige nada dele. Jesus está ali, presente, e como disse ainda há pouco, querido, que saibamos que Deus nos ajude a aproveitar o momento que Jesus está presente. Zaqueu entendeu. O outro lá era um príncipe até, não entendeu. Mas voltando aqui ao verso 8, Zaqueu faz a declaração. Aí sabe o que Jesus diz em troca, irmão? No verso 9. Essa é a maravilha da palavra. No verso 9 do capítulo 19 de Lucas diz, disse-lhe Jesus. Olha, irmão. É como não tivesse mais ninguém ali, mas no mínimo estava os discípulos, né, os 12, e provavelmente mais outros. E outros, mas é como só tivesse Jesus e Zaqueu. Zaqueu fala, aí Jesus disse-lhe, hoje veio a salvação a esta casa. E quem era a salvação que estava ali? Jesus em pessoa. Oh, glória a Deus. E Zaqueu soube aproveitar a oportunidade. Vejamos essa palavra, amados, hoje, disse Jesus, verso 9, hoje veio a salvação a esta casa. Aí Jesus diz Zaqueu, porquanto este é filho de Abraão. Aí lindo é que ele vai dizer agora, porque, verso 10, o filho do homem, Jesus, porque o filho do homem veio buscar e salvar. Que coisa linda, o que se havia perdido. Zaqueu era um perdido. E Jesus estava ali para isso. Glória a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, queridos ouvintes. O Filho do Homem veio buscar e salvar o
porque se havia perdido. Mas, querido, onde Jesus está dizendo essa palavra? É numa igreja? É num templo? É não, irmão. É na casa do pior dos pecadores considerado na época. Que coisa tremenda. A um terrível pecador. Lembra? Ele era publicano e ainda era chefe. Aí tem eu fui buscar significado e vi, olha o que era um publicano, para nós termos a noção. Quem eram os publicanos? Vejamos. Não, isso aqui eu peço a atenção dos irmãos, diz assim, eram cobradores de impostos. Aí você diz, normal para nós hoje, mas se brincar, a gente também não gosta de cobrador de imposto, não. Não venha para cima de mim dizer, não, eu dou maior valor, eu bato palma para um cobrador de imposto que você não bate, não. Ainda hoje. Mas naqueles dias, diz assim, cobrador de rendimentos públicos entre os romanos. Aí diz mais, havia duas espécies de cobradores de tributos, os recebedores gerais e os delegados em cada província. Os cobradores gerais e os delegados em cada província. Isso aqui é informação extra, irmão. Sendo os primeiros cobradores gerais responsáveis para com o imperador pelas rendas do império. Eram os principais recebedores, homens de grande importância no governo, sendo geralmente membros de famílias ilustres, mas os seus delegados, homens da classe inferiores, eram tidos pelas suas rapinas e extensões como ladrões e gatunos. Olha o que era um publicano para o povo naqueles dias. Ladrões, gatunos. Como escória. E era isso que Zaqueu era. Mas Jesus entrou na casa dele. E aí onde está o contraste do senso comum humano. Não podem. Lembram? Todos murmuraram, diz o verso 7, quando Jesus entrou na casa desse homem. Isso diz também, irmãos, que o homem quer condenar. Mas Jesus sempre veio salvar. Olha como eles tinham os publicanos. Eram tidos pelas rapinas e extorsões como ladrões gatunos. As obrigações dos cobradores eram muito mais amplas do que acontece entre nós, porque eles tributavam todos os artigos de mercadorias que passavam pela estrada. E aí me diga quem hoje não tenta driblar os fiscais. Por exemplo, caminhoneiro que só deve carregar 10 toneladas, por exemplo, ele só anda com 10? Não. Geralmente ele anda com 12 a mais. Aí tem as balanças de estrada, ele procura driblar. É assim ou não é a vida real? O camarada que sabe que o carro dele está irregular, e o que é que ele faz? Ele procura desviar do posto do fiscal. E aí o camarada, é o que eu disse ainda agora, não venha dizer que a gente gosta de quem cobra imposto, que a gente não gosta. A gente procura driblá-lo. Só quando não dá, aí é que acontece o flagra. É ou não é assim? É. Agora Zaqueu era um desses, né? Odiados, certo? Entre os judeus era odiosa a profissão de um publicano, Ele era, irmão, para o governo uma pessoa, sabe? Mas para o povo judeu ele era odiado. Essa profissão de publicano era odiada. Por isso que quando você lê no Evangelho um publicano, vixe! Certo? Aí, os galileus, principalmente, submetiam-se a esses cobradores com a maior repugnância, indo até ao ponto de considerarem ilegítimo o pagamento do tributo. E a gente diz ou não diz de muitos impostos hoje, isso é uma roubalheira do governo. Isso é injustiça. São tudo ladrões. É isso que a gente muitas vezes diz dos políticos hoje, que infelizmente a coisa está brava. Mas aqui, mais informações sobre os publicanos. Não está na Bíblia, viu, irmão? Por isso que eu vou chamar a atenção. Enquanto aqueles publicanos da sua própria nação eram quase
para os judeus considerados pagãos. Para um judeu, um publicano judeu era considerado um pagão, um gentio, uma pessoa que não merecia nada de Deus. Por isso o escândalo quando Jesus se aproximava de publicanos e pecadores. Eles não aceitavam. Os publicanos de que fala o Novo Testamento eram olhados como traidores e apóstatas. Olha aí. Instrumentos do opressor e classificados como pessoas do mais vil caráter. Essa era a situação de como o povo considerava um judeu, um cara de baixo caráter, uma pessoa, sabe? Sendo os seus anúncios, ou melhor, sendo os seus únicos amigos os desterrados. Tá vendo? Quem era amigo de um publicano, irmão? O desterrado, ou seja, o que não tinha terra, o que não tinha nada. Não admira, pois, que aquele que comia e bebia com o publicano fosse tratado com desprezo pelos seus conterrâneos. É aqui que está a maravilha do negócio. Querido, um judeu clássico, ou um judeu religioso, ou um judeu comum, jamais ele ia para uma mesa com um publicano. E é o que a gente vê por mais de uma vez nos evangelhos. Jesus sentando na mesa do publicano e comendo com eles. Por isso eles não aceitavam. Porque não entendiam também que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se o publicano era tudo isso, ele era um perdido. Então foi para esse que Jesus veio. Esse é a verdadeira interpretação e o entendimento do texto em que estamos olhando. Entre Mateus 19, do 1 ao 10. Jesus na casa de Zaqueu. Partindo de que Paulo disse, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. As próprias esmolas, olha como eles consideravam publicano, irmãos, era terrível. As próprias esmolas dessa gente, isto é, dos publicanos, não era aceita para a caixa dos pobres na sinagoga. O povo tinha tanta raiva de um cobrador de imposto, de um publicano, que nem as esmolas deles eles aceitavam lá na igreja, vamos dizer assim. Sinagoga simboliza hoje uma congregação, um templo. Eles não aceitavam. É de um publicano, um cobrador de imposto, isso é um imundo. Não, ninguém quer aqui. Que coisa terrível. E Jesus entra. Por isso que quando Jesus entrou na casa de um deles, foi um escândalo. Eles não aceitavam. Bem, diz mais aqui ainda, uma virtude pelo menos eles tinham, os publicanos. Eles não eram hipócritas. E aí, perito em hipocrisia eram fariseus, os religiosos. E Jesus bateu com força neles. Enquanto do publicano, do pecador, Jesus foi lá e sempre salvou. Isso é o escândalo da cruz. O publicano, irmão, ele não era hipócrita, ele reconhecia a sua posição de pecador. No exemplo do capítulo 18 de Lucas, só a título de relembrar, o publicano orava assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia isso na sua vida. Mostrava que alguns da sua desprezada classe tinham sido tocados pela pregação de João Batista, conforme Mateus 21 e 32. O publicano Mateus o evangelista, que já foi lido nesta noite no livro dele, ele era um chefe como Zaqueu. E Jesus passando disse, venha, siga-me. Quando Jesus entrou na casa dele também foi outro escândalo. Foi lá onde perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Olha lá, não aceitando. Bem, para concluir essas informações, o publicano Mateus foi escolhido para o número dos 12 discípulos pelo Divino Mestre. Aí, queridos, vem agora. Percebe porque todos murmuravam, irmão? Diz o texto, verso 7.
Porque o publicano, irmão, ele era uma pessoa, sabe... Pensa numa pessoa repugnante que todo mundo tem raiva dele. Era um publicano naquele dia. E aí Jesus entra na casa de um desses. É contraste. Bem, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, todos, provocou um escândalo. Todos murmuraram. Não é? Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas essa é a palavra da cruz. Nós começamos lendo lá em Coríntios, Paulo dizendo, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. E onde ele morreu, queridos? Eu creio que todos sabem, em uma cruz. E nós dizemos, essa é a palavra da cruz, que é contrária ao senso comum, que ela salva o pior dos homens, ela transforma esse homem em uma nova criatura. Isso é o Evangelho. A palavra da cruz, que é loucura e escândalo para uns, loucura para uns e escândalo para os outros. Isso está em 1 Coríntios, no mesmo livro que estávamos lendo no começo, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que morrem. Essa é a palavra da cruz. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que morrem, para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tem dois polos fortes e contrários. A palavra da cruz é loucura para quem morre, mas a Escritura diz, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Aí o verso 22 diz, pois, enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. O apóstolo Paulo falando sobre pregar o Evangelho e até sobre a rejeição da palavra da cruz, ou seja, a rejeição da salvação pela fé em Cristo Jesus. Os judeus pedem sinal, milagres, gregos, sabedoria e hoje, ciência. A ciência tem que ser comprovada. Mas olha o que Paulo diz diante disso, verso 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Glória a Deus. É simples a mensagem de Paulo, sempre foi. Jesus crucificado por nosso pecado e acabou. Hoje é que muitas pregações são muita coisa, mas a mensagem do Evangelho é essa. Jesus crucificado. Nós pregamos a Cristo, e aqui quando diz nós, os apóstolos, e então é esse caminho, queridos irmãos, que a gente precisa trilhar. Versículo 23, 1 Coríntios 1, 23, nós, enquanto judeu pedem sinal, e grego sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Gregos, ciência. A ciência não acredita em tudo os cientistas que a Bíblia diz, porque é loucura, eles parecem loucura. Outros só querem a base do milagre, do sinal. Mas a mensagem é Cristo crucificado. Cristo crucificado. Pelos nossos pecados. Milagre vem como bônus. Mas a principal coisa é a salvação que a cruz nos dá, ou nos deu. Palavra da cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para gregos. Mas para os que são chamados, olha o que é, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo. O que é Cristo? Poder de Deus e sabedoria de Deus.
Por isso, só Jesus basta, irmão. Só falar, só mostrar Jesus na cruz. Lembra do hino que nós cantamos? Conta da prisão à ressurreição. É a mensagem. Ele sofreu por nós. Quando Paulo diz, nós pregamos Cristo crucificado, o que é que ele pregava? Contava a história de que ele sofreu lá até ressuscitar. Essa é a mensagem. Glória a Jesus. E continua. E o que a palavra da cruz é, como já lemos, é poder de Deus. O versículo 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Que salva o pecador. Irmão, Jesus morrer na cruz do Calvário e eu acreditar nisso, eu sou salvo. É o que a Bíblia diz, meu querido. Você crê? Para concluir, Romanos capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho. O mesmo apóstolo escrevendo desta feita aos Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é. Para mim é a definição mais completa e simples e objetiva e direta de Evangelho. Para mim não é. A Bíblia diz o que é Evangelho. Porque não me envergonho, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho. Ele vai explicar o que é o Evangelho. Pois é, o poder de Deus. Evangelho é isso. A palavra da cruz também é isso. O poder de Deus. Para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Você crê? Será salvo. É assim que a Bíblia diz. É assim que está escrito. Então eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Glória a Deus. Faça como já foi dito. Então confesse isso aos outros. Como o irmão que nos antecedeu. Se, nesse mesmo livro de Romanos, como ele já leu, 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar a quem? Ao homem? Não. Ao Senhor Jesus, que foi ele quem foi crucificado por nossos pecados. Então, concluindo, porque não, dizia Paulo, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, sabe para quê? Para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, querido, só relembrando, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que foi que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E é o que viemos mais uma vez nesta noite fazer aqui também. O que? Dizer que Cristo morreu pelos meus e os seus pecados, segundo as Escrituras também. Nós não temos uma mensagem própria. A mensagem é a que está na Bíblia. E o que compete a nós? Acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. Crê, quando o homem perguntou, fiquemos de pé, queridos. Senhores, que farei para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Então que Deus abençoe a cada um dos moradores dessa Agrovila Ubaia, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta tão grandiosa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui para louvar e bendizer o teu nome e expor a tua palavra como está escrito, ó Deus. Que cada um dos que ouviram, que o teu Santo Espírito trabalhe, que eles busquem também na Escritura a tua verdade. Somos agradecidos pela consciência, Senhor, de que aqui falamos da tua salvação, do Cristo crucificado, e de que isso é suficiente para nos salvar. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção para o retorno, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.